Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudarmos e meditarmos a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá em Jeremias, capítulo 30, que nos diz assim: palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: escreve para ti no livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram. Não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos meus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim, diz o Senhor. Sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Amados irmãos e irmãs, já estamos trabalhando com o livro de Jeremias desde a segunda-feira, e o pano de fundo do livro é exatamente a realidade da crise do reino do Sul, né? Que tem como capital Jerusalém e que pouco a pouco a gente está vivendo aí o crescimento do Império Babilônico. E depois o povo da Babilônia acaba invadindo Jerusalém, levando uma parcela da população para ficar ali deportada. Esse momento histórico geralmente chamamos de exílio babilônico. E por que eu estou falando sobre isso, né? Porque agora o profeta Jeremias vai falar algo importante, por isso que Deus disse que é para escrever num livro, no versículo número 2, e Deus vai fazer então, digamos assim, uma análise do que está acontecendo com o seu povo. Isso acontece desde o capítulo 30 até o capítulo 33. É o chamado livro da consolação. Deus olha a realidade do povo, vê o sofrimento do povo e também consola o povo. Mas no início, ele começa fazendo esse diagnóstico, digamos assim. Começa falando dessa ferida. O fato de dizer que o povo está passando por uma ferida específica é para mostrar como é que está a realidade do reino de Israel, né? O povo, infelizmente, estava numa situação caótica espiritualmente falando. A idolatria estava aumentando naquela região. As pessoas estavam abandonando a aliança que outrora Deus fez desde Abraão. As pessoas estavam abandonando o Senhor. Do ponto de vista político também era muito sério, porque os reis que estavam ali dominando estavam confiando mais em alianças políticas do que confiando de fato no Deus de Israel. Então, essa falta de confiança do povo em Deus, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política, obviamente o autor está chamando de ferida. E é uma ferida que é incurável, é uma chaga maligna, tem origem no mal. Aí depois no versículo 13 fala que ninguém consegue fazer o seu diagnóstico. Por quê? As alianças políticas não conseguem resolver a situação. Os falsos profetas que foram surgindo não conseguiam resolver a situação, né? Os próprios exércitos que apareciam naquele tempo, né, não teriam força mediante os povos ao redor do povo de Israel que estavam crescendo cada vez mais. E aí, diante dessa realidade específica, Deus também faz uma pergunta no versículo 15. Por que gritas em teu sofrimento? Esse grito, gente, especialmente era o grito de lamentação do povo. O povo lamentou muito quando chegava na Babilônia. Deus, tu nos esquecestes, Deus, tu nos abandonastes, não escutas mais a nossa oração. Eram coisas assim que o povo realmente lamentava.
Mas aí o que é que Deus vai falar no versículo 18? Ele diz que vai mudar a sorte das tendas de Jacó. Clara referência a todo o povo de Deus. Dizendo que vai ter compaixão, a cidade ressurgirá, que no caso é a cidade de Jerusalém, que foi destruída pelo império lá da Babilônia, e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. Então Deus vai fortificar a cidade de Jerusalém. E diz que lá o povo vai voltar a cantar, sons festivos, o povo se multiplicará, enfim. Embora o povo abandonou o Senhor, embora a idolatria começou a surgir, mas podemos observar que esse texto nos mostra que Deus jamais abandonou o seu povo. Por isso que é o livro da consolação. Deus consola o nosso coração em meio ao sofrimento. Amados irmãos e irmãs, assim como o povo daquele tempo, quantas vezes também abandonamos o Senhor? Esquecemos de Deus, damos mais valor às nossas próprias forças, aos nossos projetos, e Deus é colocado de lado, Deus é colocado de escanteio. E amados irmãos e irmãs, quando nós colocamos Deus de lado da nossa vida, estamos dando espaço para o sofrimento, para a solidão, para feridas que são malignas dentro de cada um de nós. E é interessante observarmos tudo isso, porque é como se a gente pudesse refletir que estamos também vivenciando o exílio. Estamos longe de Deus quando o pecado faz morada dentro de nós. Quando o pecado tem a última palavra na nossa vida. Quando não é a graça e a vontade de Deus que imperam, que comandam a nossa existência. Mas o mais importante é saber que por mais longe que estejamos, não importa qual é a Babilônia que eu e você vivamos quando o pecado vem fazer morada, Deus promete que Ele vai mudar a sorte. Deus promete que o povo irá retornar. Deus promete que nós podemos retornar para Jerusalém, o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Não tem coisa melhor do que saber que temos um Deus que mesmo quando nós o abandonamos, Ele não nos abandona. Não é para a gente usar isso como estratégia para legitimar a caída no pecado, para legitimar os nãos que damos a Deus. Mas pelo contrário, é para nos dizer, você que está longe, você que infelizmente não observou que estava ficando longe do Senhor, Ele está aqui a te esperar, para que você possa retornar. Deus não nos quer longe dele, pelo contrário, Ele nos quer próximos. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouco às 7 da noite para o Evangelho desta terça. Até mais.